Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz-nos o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14. Você quer ser santo? Santificar-se? Viver em santidade? Vamos à palavra de Deus, ao ensino bíblico sobre os meios que nós temos para nos santificar. A santificação. Como podemos nós, seres humanos, sermos santos, santificados ao Senhor? O ensino bíblico nos mostra que Deus é o autor da santificação. Deus separa para si cada ser humano que é chamado, regenerado, justificado, que foi a Cristo Jesus por meio desse chamado divino pelo Espírito Santo. Então, sabemos, Deus é aquele que nos santifica. Deus é santo, santo, santo. Porém, nós, seres humanos, continuamos neste corpo terreno, com a nossa natureza pecaminosa, que dia a dia luta contra o Espírito. É uma batalha espiritual, dia a dia, momento a momento do nosso viver. E mesmo sendo santificados por Deus, ainda podemos pecar. Mas glória a Deus, temos Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso Redentor, o nosso advogado que intercede por nós dia e noite diante do trono do Pai eterno que é Deus. E o próprio Deus proveu para nós os meios para a nossa santificação, meios legítimos que foi concedidos a nós, a todos aqueles que estão em Cristo Jesus, a todas as pessoas, foi determinado por Deus para que nós os usássemos e sem reservas, sem medo, mas confiando nesse poder do eterno Deus, para que nós cresçamos e vamos nos desenvolver na santificação. Deus é o autor da santificação. Deus nos dá os meios para que vivamos hoje, santificados por Deus em Cristo, vivamos hoje em santidade de vida. 3 coisas importantes, 3 meios importantes que são necessários na vida do cristão e que devemos fazer
uso diário. Encher a nossa mente, encher o nosso coração, a nossa vida com a palavra de Deus. Esse é o principal meio usado pelo Espírito Santo, que é Deus, para promover e desenvolver a santificação em nós. A palavra de Deus, ela vai revelar a nós tudo aquilo que Deus julga necessário para nós, para que saibamos ter uma firme comunhão com Ele, que é o Criador, que é o Senhor. E na Escritura, nós encontramos encorajamento, encontramos o incentivo e a orientação divina que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Um desenvolvimento, um crescimento gradual, porque é dia a dia, progressivo, que só vai aumentando a nossa santificação. Então, o estudar a palavra de Deus, não somente estudar de maneira para ter aquele conhecimento teórico, não. É guardar, é viver, é praticar, é entender toda a palavra de Deus, é compreender a história da redenção, da sua redenção, da minha redenção, é compreender essa linda história que foi criada e concretizada em Cristo Jesus. E por Cristo Jesus. E aqui na carta que Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo era também um jovem pastor, e ele então vai falar sobre o valor que a Escritura tem. E ele diz a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça. E isso tem como objetivo o quê? Que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essas são palavras do apóstolo Paulo. Na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. E Pedro, ele também vai dizer o seguinte, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, 21, ele diz que toda a Escritura, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, podemos confiar na palavra de Deus. E ele também vai dizer aqui, no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, o versículo 22, porque vocês foram regenerados. Vejam bem, nós nascemos de novo, temos uma nova vida, fomos regenerados, não de semente corruptível,
mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa semente incorruptível é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus, é Jesus Cristo, a palavra encarnada que vive em nós agora. E é por meio dela que nós dia a dia vamos nos santificar ao Senhor. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Hoje vivemos um tempo em que a palavra de Deus tem sido questionada, tem sido rejeitada, tem sido deturpada, mas quando se tem o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus é o meio que Deus usa para nos santificar, nos fazer ter ânimo na luta contra o pecado, nos incentiva, nos orienta em todos os momentos. Não somente a letra, mas é o Espírito Santo de Deus. E, juntamente, assim com a palavra, nós temos a comunhão na igreja e temos 2 sacramentos que são a Santa Ceia e o batismo, que são também meios que Deus nos dá para nos santificarmos. São apresentações, a Santa Ceia e o batismo são apresentações visíveis da palavra de Deus. Uma segunda coisa que Deus nos dá e nos faz, nos ajuda, nos leva a uma vida em santificação é a direção providencial. A providência de Deus em favor de nós, seu povo, é um poderoso meio de manifestação, pois ele mostra a direção, aquela atitude direta de Deus na vida de cada cristão, na vida diária, fazendo com que o cristão considere cada vez com maior zelo e dedicação as realidades que são espirituais do reino de Deus. Cada dia, Deus providencia para nós, por meio da sua graça, Ele vai mostrar de maneira constante a nós aquilo que é real espiritualmente, vai mostrar do seu reino e nós vamos viver dentro desta direção providencial, desta direção que o próprio Deus nos providencia. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 10,
fala que os pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Oh, glória a Deus, glória ao Senhor. Tudo em nós, a partir do momento que estamos em Cristo Jesus, tem a direção providencial de Deus. Os nossos olhos são abertos e enxergamos as realidades do reino de Deus. E tudo isso, Deus vai agindo, Deus vai nos disciplinando, nos corrige para o nosso crescimento e para sermos participantes da sua santidade. E como vamos ser participantes da santidade de Deus, que é santo, santo, santo? Somente quando Deus nos santifica. E por meio desses elementos que Ele mesmo nos concede, nós vamos crescendo em santificação. Terceiro meio é a oração. Palavra de Deus, direção providencial de Deus e agora oração. A oração, infelizmente, tem sido uma prática negligenciada por muitos, mas a oração é importante e é um poderoso meio de santificação. E a oração deve ser sempre colocada junto, lado a lado com a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, Deus fala conosco. E na oração, nós falamos com Deus. A oração e a palavra são meios ordinários de comunicação entre Deus e o seu povo. Então, todo dia, ordinário no sentido de ordem, é palavra, oração. Palavra e oração todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso que a oração é um meio de santificação e é um meio muito, muito importante. Quando falamos com Deus e quando temos as orações respondidas, isso nos faz o nosso olhar volta para Deus, faz com que os nossos olhos se voltem para os céus, onde Cristo está. E a oração coloca o homem em contato direto com Deus, com o Senhor da glória, o Senhor eterno, Criador. Por isso, a oração não pode ser deixada de lado, negligenciada, como um meio de santificação. Se você quer ser santo ao Senhor, se santificar dia a dia, tem que ter oração. Oração diária, oração constante,
Em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz que nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vejam bem, a paz de Deus é quem nos guarda, guarda o nosso coração, a nossa mente. E a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, orem sem cessar. Orem sem cessar. Buscar a presença de Deus em todo momento, sem cessar. Você está minuto a minuto, você coloca sua mente no modo de oração e o Espírito Santo vai, como disse lá em Filipenses, guarda nossa mente. Essa paz do Espírito Santo. A oração é prática constante, e é um meio que Deus nos dá, um meio de graça, que Deus nos concede para a nossa santificação. Deus nos santifica, Deus proveu os meios para a nossa santificação, e nós diligentemente devemos utilizar de maneira consciente, diária, esses meios. Palavra de Deus, confiar na direção providencial de Deus e na oração. Como estão? Como vai a nossa vida de oração, de estudo da palavra, de meditação da palavra? Como vai? Reflita sobre isso para ser santo. Devemos utilizar esses meios que Deus nos deu enquanto nosso viver aqui neste mundo. Até aquele dia em que tudo será perfeito, o novo céu, a nova terra, o novo corpo. Mas em Cristo Jesus, hoje, nós já podemos viver em santidade de vida.